Chegou o momento nostalgia com o Câmera Retrô. Eu recebo aqui no estúdio o autor do projeto Estações Brasileiras, Marcelo Tomás. Esse projeto leva a gente numa viagem por estradas de ferro. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Como é que tem sido esse desafio para você? Prazeroso, acredito. Muito prazeroso, muito desgastante, mas sempre desafiador, sempre. Vocês têm visitado estações desde 2010, 2011, é isso? Isso, eu comecei em 2010, totalmente despretensioso, estava em casa sem fazer nada, falei, vou dar umas voltas. E fui levar o meu sobrinho para dar uma volta, encontramos uma estação que fazia parte do percurso por onde eu passava na minha infância, porque eu viajava muito de trem com meu avô, e eu fui mostrar essa estação para ele. A gente começou a pisar nas telhas quebradas, aquilo começou a me lembrar abandono. Eu fui olhando aquilo e falei, peraí, tem história para ser contada aqui. Peguei o celular, comecei a tirar foto e foi assim que começou o projeto de Estações Brasileiras na época. Você já se interessava por esse assunto, Marcelo, antes? Era algo que te chamava a atenção? Era algo que era muito presente, foi muito presente na minha infância, né? O meu avô não era ferroviário, mas o irmão dele era ferroviário. Como ele viajava mensalmente para Aguaí, que é uma cidade aqui perto, na verdade não é tão perto, 160 quilômetros, ele ia todo mês receber a aposentadoria lá, e ele me levava junto. E eu ficava brincando a viagem toda no pátio da estação. A gente ia num dia e voltava no outro. Eu ficava no pátio da estação subindo em locomotiva. Naquela época podia, né? Hoje já está mais difícil. Então ela sempre foi muito presente esse tema na minha vida. Desde o início do projeto, acredito que vocês tenham visitado aí centenas de estações pelo Brasil todo. É isso mesmo? Quantas, mais ou menos? Você tem esse número? Tenho. Quando eu comecei o projeto Estações Brasileiras, eu tinha um policy. Eu coloquei um policy ali que era o seguinte: eu deveria estar pessoalmente, em loco, em cada localização, fazer uma marcação de GPS, conversar, se possível, nem sempre isso é possível, com quem estivesse ali ao redor para colher também depoimentos e histórias. Eu já estive no Brasil em mais de 550, acredito que 553, 554, eu preciso só apurar exatamente. E fora do Brasil eu já visitei umas 70 também. Você trabalha sozinho, Marcelo? Tem alguém que te acompanha? Como é que funciona essa dinâmica do seu trabalho para fazer esses registros? Sim, o projeto Estações Brasileiras, ele não é um trabalho, né? Eu até costumo brincar com quem vai comigo e falo assim, se ele se tornar um trabalho, a gente precisa parar. A gente precisa parar, ele tem que ser divertido, ele tem que ser bacana. Apesar dele ser um projeto que o nome é Estações Brasileiras, eu não me furto de a cada expedição, se eu sei que tem um morro, que tem um Cristo lá em cima, se eu sei que tem uma cachoeira ou uma caverna, ou uma ponte ferroviária em cima de um rio, a gente vai visitar. A gente precisa extrair prazer disso. Então, eu sou designer, tenho um escritório de design e faço isso como um hobby, mas já há quase 10 anos ele tem agora se tornado um projeto quase que autossuficiente, né? Sim. E essa última expedição foi entre São Paulo e Minas? Isso, semana passada, o Leandro Guidini, que apresenta comigo um programa na internet chamado Estações com X, sim, porque é de estações, e ele veio para cá, ele é de Pindamonhangaba, e a gente visitou metade do leito antigo da Estrada de Ferro São Paulo e Minas, que fica entre Bento Quirino, né, em São Simão, até São Sebastião do Paraíso. E o que você tem constatado nessas visitas às estações? Rodrigo, é muito diverso. Depende muito se ela ainda está ativa, se ela não está mais ativa, quando que ela foi demolida. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu já fui em estações que elas foram demolidas na década de 30. Então, hoje é muito difícil até as pessoas saberem algo. Em compensação, você vai em locais e ainda a linha está ativa, mas a estação já não faz parte mais da linha. Ela normalmente, ou ela fica para o DENIT, ou o DENIT doa para a prefeitura daquela localidade para ela dar um fim, né, para essa estação. Não um fim no sentido de demoli-la, mas um fim. Às vezes muitas se tornam biblioteca, espaços culturais, isso é muito legal, mas nem sempre. Então, às vezes a gente vai até o local e ela está completamente abandonada, vandalizada, e esse acaba sendo melhor dizendo, acaba sendo a justificativa para demoli-las. Então, porque o pessoal vai usar para droga ou para esse tipo de coisa. Então, eles usam isso para derrubar o prédio. Você acredita no retorno das ferrovias, comercialmente falando, ou pelo menos para turismo? Para turismo, sim.
em trechos muito, muito específicos. Assim, existe um grande saudosismo no Brasil, e isso a gente constata muito em loco. A gente vai no local, quando as pessoas nos identificam como alguém relacionado à ferrovia, nossa, você escuta muitas histórias emocionadas. Ah, porque o trem podia voltar, porque o trem podia voltar. Mas o pessoal esquece que existe uma conta a ser paga para isso, né? Nada é de graça. Então, no Brasil, eu acredito no trem como uma ferramenta de turismo, porém em locais muito específicos. Marcelo, eu sei que são muitas, mas teve alguma estação que te marcou mais? Ah, várias. Eu já tive em várias estações. Águas Virtuosas, aqui perto de Altinópolis, é uma estação muito legal. A estação de Sacramento é uma estação muito legal. Visconde de Parnaíba, uma estação maravilhosa. A estação do Entroncamento é uma arquitetura que é referência. Muitas, cada uma por um motivo. A estação do Cerrado, por exemplo, que na verdade não é só uma estação, é um complexo que tem aqui. Aqui pertinho, em São Simão, um casal comprou a estação. E ali não era só uma estação, era uma vila ferroviária e eles reformaram, restauraram, mantiveram tudo da forma como era. E ali tem a história do Dioguinho, né? um matador da época, que tem várias histórias naquela estação. E eles preservaram tudo, está tudo muito vivo ainda lá. Bom, o Visita na Record já exibiu aí 6 de 10 episódios sobre as estradas de ferro da Companhia Mogiana. O próximo episódio será sobre o trecho entre Franca e Rifaina, que a gente deve colocar no ar aí até o final do mês. O que a gente pode esperar desse episódio? Há muitas histórias. É um trecho da linha do Rio Grande, esse que a gente vai gravar. E aquele é um trecho muito bonito, né? É uma região ali muito... Era um antigo leito da Mogiana, a linha do Rio Grande. Então ela chegava até Ribeirão, mais especificamente na estação do Entroncamento, e depois ela partia para o lado direito, sentido Franca. Então é uma linha muito que passa por locais muito bonitos. A descida, por exemplo, de Franca até Rifaina é incrível. A estação de Igaçaba, ela fica dentro de um vale, assim, é muito legal. Eu conversei aqui com o Marcelo Tomás, o autor do projeto Estações Brasileiras. Marcelo, foi um prazer bater esse papo contigo. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record e volte sempre. Então, eu que agradeço.